Durante as eleições, meu povo, nós podemos observar que existem vários meios para o candidato conquistar o seu voto aí em casa, né? Nós vimos aí no debate da Bandeirante no domingo passado o comportamento dos candidatos. E eu gostaria de perguntar aqui, inicialmente, ao Marcos Rochel, o que é que ele nos pode falar, qual é a opinião dele sobre o comportamento dos candidatos nestas eleições. É contigo, Rochel. O cenário político atual é um cenário devastado por vários esquemas de corrupção envolvendo o PT, envolvendo siglas como o PSDB e demais. E, no geral, a população ela está se sentindo desesperançada de encontrar alguma pessoa que possa lhe representar. E eu vejo, particularmente, que os representantes que hoje estão na frente do cenário político nacional, eles refletem, de certa forma, refletem a escolha do povo. Hoje nós estamos num cenário extremamente politizado, extremamente antagônico, são pessoas que têm um pensamento completamente antagônico, pessoas que pensam diferente. E, particularmente, não queria informar isso aqui, não queria dizer isso à população, mas isso me preocupa. Acredito que todos que têm um mínimo de bom senso, de razão, também está preocupado com a situação de hoje. Nós vemos em debates candidatos que não participam de debates, que não trazem propostas quando são questionados sobre quem serão os ministros que irão ficar com pastas importantes, desconversam. Então, a postura, Anderson, dos candidatos hoje no cenário atual para o chefe do Executivo Nacional é preocupante. Preocupante. Acredito que as pessoas elas estão todas preocupadas e por isso que fazem defesas assim tão enérgicas. Claro que as defesas elas podem ser enérgicas, isso faz parte da democracia, mas jamais, em hipótese alguma, elas podem tolher direitos das pessoas, porque isso aí já não é democracia, isso já passa para abusos esses que hoje acontecem demais por forças que infelizmente elas deveriam ser um poder moderador, que hoje nós temos o judiciário que infelizmente atua de forma irresponsável. Mas conversaremos mais sobre esse tema no decorrer deste debate. Obrigado, Marcos Rochel, pela participação. Isaac, a pergunta é a mesma. Qual a sua opinião sobre o comportamento dos candidatos à presidência 2022 aí? Qual a sua opinião sobre o comportamento deles? Boa noite mais uma vez, para todos que nos acompanham. Esse comportamento ele é visivelmente, percebido por todos e todas que estão nesse momento aflitos, que passam nesse momento por essa situação de eleições que poderia ser um ambiente mais democrático, mais acolhedor, mas infelizmente nós vemos que existem situações bastante peculiares e que são desanimadoras. E aí, Marcos iniciou pontuando de forma muito bem. Ele disse que no cenário atual existem inúmeros escândalos de corrupção, e de fato existe. Inclusive citou o PSDB, que é o carro-chefe da campanha do Bolsonaro lá em São Paulo. O atual governador do PSDB é o apoiador oficial, diz que é o apoiador incondicional do PSDB, tá? Incondicional da campanha do Jair Bolsonaro e, consequentemente, do Tarcísio lá para governador em São Paulo, Então, de fato, concordo com o Marcos, o cenário atual está repleto de casos de corrupção, desde o período lá quando a gente estava falando da vacina até o momento atual, em que algumas reportagens,
foram ao ar e foram tiradas do ar. Isso é interessante, daqui a pouquinho a gente vai estar debatendo sobre isso, sobre o poder de dizer o que é e o que é que não deve ser direito, né? O que é direito nesse cenário atual? É poder uma reportagem trazer com dados baseados na coleta de cartórios, numa entrevista séria, numa série muito bem elaborada, apresentar esses dados e, de repente, pelo pedido de um senador, que é o filho do presidente da República, pedir para que esses dados sejam censurados e um desembargador dar uma canetada lá, de fato. Tem um judiciário aí que tem partido para uma tomada de decisões que estão muito distantes daquilo que é o ordenamento jurídico, daquilo que está no conjunto das nossas leis. Mas os comportamentos dos candidatos, eles são aferidos, as pessoas podem observar e podem ver que, por exemplo, um candidato, como é a candidatura que representa o Luiz Inácio Lula da Silva, que no dia 30 de outubro vai trazer para esse país que está dividido, que sempre foi dividido, mas que nesse momento se divide de uma forma um pouco mais extrema ainda, vai trazer um lampejo de esperança. Você que está aí em casa, que está acompanhando a gente, eu queria pedir de fato para que você, nesse momento, quem é entusiasta da campanha, aquele que está votando, não necessariamente porque acha que Lula é o cara mais bonito, é o cara mais importante desse momento, mas é o que lidera uma coalizão, que é uma coalizão democrática, que busca em todos os espaços possíveis dialogar com todas as correntes, dialogar com os diferentes, com quem já divergiu, inclusive, e utilizar esse espaço para garantir que em 2023 a gente possa retornar a uma normalidade democrática, porque nós estamos num momento em que o presidente da República bota sigilo, olha o que é democracia, viu? Bota sigilo até no cartão de vacina, bota sigilo no cartão corporativo, bota sigilo em tudo quanto ele pode, né? E aí, democracia para quem?